Hallelujah. It's a great privilege to be here É um grande privilégio estar aqui in the presence of the Lord. na presença do Senhor. It is the best place to be. Esse é o melhor lugar para se estar. There is no better place. Não existe lugar melhor que There esse. is no greater joy than to worship at His feet. Não existe alegria maior do que adorá-lo aos seus pés. It may be the lowest place, Talvez seja o lugar mais humilde, but it is the greatest honor mas é a maior honra to worship at His feet. adorá-lo aos seus pés. Hallelujah. Aleluia. Tell your neighbor, get ready. Diga para o teu vizinho, prepare-se. God is going to bless you. Deus te abençoará. Hallelujah. Take your seat. Take your seat. Pode sentar-se. Hallelujah. Hallelujah. It's always a great joy and an honor Sempre é uma grande alegria e uma honra to be back home. estar de volta em casa. Casa do Pai. House. They have become my friends, my dear friends. Eles se tornaram meus queridos amigos. Pastor Gilson and Pastor Arlene. Pastor Gilson e Pastor Aline. We truly have been friends. Nós somos verdadeiros amigos. You know, brothers, Você sabia que irmãos, you get brothers. você tem irmãos. You cannot choose brothers. Você não escolhe os seus irmãos. But friends you choose. Mas amigos você escolhe. And they are my friends. Eles são meus I amigos. choose them to be my friends. Eu escolho eles serem meus amigos. And I know it's the other way around too. E eu sei que também a recíproca é verdadeira. Hallelujah. Aleluia. Once again, it's a great joy Mais uma vez é uma grande and a alegria. privilege to be here. E é um privilégio estar aqui. This morning, I want to touch on a very simple subject. Essa manhã eu quero falar um assunto muito simples. But I believe it's one of the most difficult things to do. Mas eu creio que é uma das coisas mais difíceis de fazer. And I believe these two pillars E eu creio que essas duas colunas is what we need in the end times that we are living. é o que nós precisamos nestes fim dos tempos que estamos. How many of you believe that we are living in the end times or the Quant- last days? Quantos aqui concordam que estamos vivendo nos últimos dias? See, and I believe that faith and obedience, Então eu creio que fé e obediência, they must become pillars in our lives. elas devem se tornar pilares nas nossas vidas. A pillar in the life of a disciple of Jesus Christ. Um pilar na vida de um discípulo de Jesus Cristo. Now there are two scriptures E tem dois versículos that I believe are used the most que eu creio que são os mais usados as we speak about faith and obedience. quando o assunto é fé e obediência. And concerning faith is found in Hebrews 11:6. Em relação à fé, o versículo está lá em Hebreus 11:6. And it says that without faith it is impossible to please God. O versículo diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Without faith it's impossible Sem fé é to impossível please God. agradar a Deus. And concerning obedience E o versículo em relação à obediência is found in the book of 1 Samuel está lá no livro de 1 Samuel 15:22, the latter part. 15:22, a parte B. That obedience is better than Diz sacrifice. lá, obediência é melhor do que sacrifícios. Everything concerning our lives, Tudo em relação às nossas vidas, everything concerning our lives. tudo em relação às nossas When I vidas. speak of blessing, victory and breakthroughs, Quando eu falo de bênçãos, de vitórias, de rompimento, it is connected to our faith and obedience. está conectado à fé e à obediência. So these two ingredients, Então esses dois it ingredientes must manifest in and through our lives. devem manifestar nas nossas vidas e através das nossas In order to vidas, see the manifestation that needs to be manifested in our life, para que possamos ver a manifestação que precisa ser manifesta nas nossas vidas. yes, faith in what God is saying, faith in what God is declaring, Sim, fé no que Deus diz, fé no que Deus declara, faith to His word and obey His word, fé no que diz a sua palavra e obedecer a sua palavra. faith and obedience, these two you cannot separate. Fé e obediência, esses dois são inseparáveis. Please do not separate it. It must go together. Por favor, não separe-os, eles têm que estar juntos. Amen. Amém?
We must obey the word of God always. Temos que obedecer a palavra de Deus sempre. And I know it's easier said than done. E eu sei que é fácil falar que precisamos. Even in my own life, Até na minha própria vida. I need to discipline myself. Eu preciso disciplinar-me. See, every time when I stand here on the pulpit releasing the word of God, Veja que sempre que eu me ponho aqui no púlpito e compartilho a palavra de I Deus, speak to myself first. primeiro eu falo comigo mesmo. I have to eat the word first. Primeiro eu tenho que comer a palavra. It's not alone for the people, it's also for me. Não é só para as pessoas, é para mim também. You know what is sad as I travel around the world Sabe que eu viajo ao redor do mundo for 32 years in full-time ministry. há 32 anos no ministério de tempo And by integral. the grace of God, I've touched over 50 E nations. pela graça de Deus eu já visitei mais de 50 nações. And I see a lot of people receiving prophetic words. E eu vejo muitas pessoas recebendo palavras proféticas. Wonderful prophetic words. Palavras proféticas maravilhosas. But they do nothing with the word. Só que eles não fazem nada com a palavra que eles recebem. We cannot receive a revelation from God. Nós não podemos receber uma We revelação de cannot Deus. receive a prophetic word from God and do nothing with it. Não podemos receber uma palavra profética de Deus e não fazer nada com ela. Every prophetic word, it needs a response. Toda palavra profética precisa de uma resposta. Every prophetic word needs hands and feet. Toda palavra profética precisa de mãos e pés. Every prophetic word needs a human response. Toda palavra profética precisa de uma resposta humana. If you want that word to manifest, Se você quiser que aquela palavra manifeste, as Paul said to Timothy, como Paulo disse para Timóteo, this charge I commit to you, este encargo eu te dou, son Timothy, filho Timóteo, according to the prophecies previously made concerning you, de acordo com as profecias antecipadamente dadas a você, that by them you may wage the good warfare. que você através delas possa guerrear, batalhar. You must wage a good warfare over the word declared over your life. Você tem que guerrear com uma palavra que é declarada à tua vida. You gotta water that word. Você tem que aguar essa palavra. Water with prayer and intercession. Water the word. Aguar com intercessão e oração. Aguar a palavra. And when you don't see it manifest, E quando você não vê-la you gotta manifesta, keep holding on. você tem que agarrar-se And e it's perseverar. It's okay to remind God, E não tem problema você lembrar a Deus. God, you told me. Deus, tu me disseste. God, you promised me. Deus, você me prometeu. It's okay to tell God. Não tem problema você It's lembrar a okay Deus. to open your heart. É normal que você abra o seu coração. God knows, but you have to water your prophetic words. Deus sabe e você tem que aguar as suas palavras proféticas. Another thing what I find sad. Outra coisa que eu considero triste, Don't worry, we will end good. não se preocupe que o final da mensagem vai ser alegre. You know that many preachers around the world, É que muitos pregadores ao redor do mundo, they are competing one with the other, against the other. eles estão competindo um contra o outro. Which revelation goes deeper? Mas a revelação é mais profunda. Who's more anointed? É mais a minha revelação é And mais they want to profunda. impress one another. É mais ungida e eles querem impressionar uns aos They outros. release fresh revelation. Eles compartilham revelações And the novas ears of the people are tickled. e os ouvidos das pessoas eles ficam alegres. But they're not changed. Mas só que eles não mudam. They're not strong. Eles não se fortalecem. It's just information. É apenas informação. See, what is the purpose? What is the motivation to release fresh revelation? Agora, qual é o propósito? Qual é a motivação de compartilhar uma revelação nova? See, to release revelation doesn't prove that I'm building a strong people. Veja que compartilhar uma revelação não prova que eu estou fortalecendo, edificando See, um povo forte. This is what Paul declares in the book of Colossians. Olha o que Paulo declara no livro de Colossenses 1:28. 1:28. Him we preach, Nós pregamos nele,
Jesus we preach, Pregamos Jesus, warning every man querendo, desejando que todo homem, and teaching every man e ensinando todo homem, in all wisdom, e em toda sabedoria, that we may present every man para que possamos apresentar todo homem, perfect in Christ. todo homem perfeito em Cristo. Perfect in Christ. Perfeito em Cristo. Perfect in Christ. Perfeito em Cristo. You see, this is the aim Esse é o alvo of true discipleship. do verdadeiro That discipulado. disciples will look like Jesus. Que os discípulos se pareçam com Jesus. Not like us, Não como nós, like Jesus. como Jesus. They walk like Him, they talk like Him, Andem como Jesus. Falem como Jesus. they do the things that He did, Façam as coisas que Ele fez. and even greater things. E coisas ainda maiores. Because that's what He said. Porque foi isso que Ele They disse. that believe in me, Aqueles que crerem em mim the things that I do, farão as mesmas obras que they eu will faço. do. Farão as mesmas They obras. will do. Eles And farão. even greater than these. E farão ainda maiores que It essas. is time to do greater things. É hora de começarmos a fazer as coisas It is maiores. time to show the world Jesus. É hora de começarmos a mostrar ao mundo Jesus. When they look at you, they must see and experience Jesus. Quando o mundo olhar para você, precisam ver Jesus e experimentar Jesus em você. Now listen, you may forget about me, Talvez você vai se esquecer sobre mim, but do not forget the word. mas não se esqueça dessa And palavra. the word is not just words. E a palavra não são apenas palavras. The word is a person. A palavra é uma pessoa. And his name is E o Jesus. nome dele é Jesus. And we must present them Jesus. Precisamos apresentar Jesus. If you say you love Jesus, Se você diz que ama Jesus, you love the word. você ama a palavra. See, many people, they refuse or they don't read the word at home. Muitas pessoas recusam e não leem a palavra em casa. They only open their Bible when they come to church. Só abrem suas Bíblias quando vêm à igreja. Did I say that? Posso dizer isso? Read the word. Leia a palavra. Study the word. Estude a palavra. Love the word. Ame a palavra. Drink the word. Beba a palavra. Write His words upon the tablets of your heart. Escreve essas palavras nas tábuas do teu coração. You know, I always say it's not good to be addicted to something. Eu sempre falo que não é bom você ser viciado em nada. Listen, Presta atenção. please Por favor. be addicted to His word. Seja viciado na sua palavra. Be addicted to Jesus. Seja viciado em Jesus. When you seek Him, you will find Him. Quando você buscá-lo, você o When you seek Him encontrará. with all your heart, you will find Him. Quando você buscá-lo de todo o coração, você o achará. I love God the Father. Eu amo Deus o Pai. I love His word. I love His promises. Eu amo sua palavra, suas promessas. Whatever promise He says, whoa, I take it. Qualquer palavra, qualquer promessa que Ele dá, eu recebo. You see, my children, Veja que meus filhos, when they were small, when they were little, quando eles eram pequenininhos, as I traveled around the world, e eu estava viajando pelo mundo, I always tell them, eu sempre dizia para when eles, I'm back, quando eu I voltava, promise, when I'm back, I give you presents. filho, eu te prometo, quando eu voltar, eu vou te dar um presente. After 2 weeks, Depois de 2 I semanas, turned back home. eu voltava para casa. They embraced me. Eles me abraçavam. They said, I missed you. Eles falavam, papai, senti saudade tua. But their eyes were already Mas os olhos deles estavam em outro lugar. looking at my suitcase. Já estavam olhando a minha mala. Where is my promise? Onde está a minha promessa, Where, papai? where are my presents? Cadê meus presentes? And then I'm thinking about, what about us, people of God? E eu penso sobre nós, o povo de Deus. God has promised us so many promises. Deus nos prometeu tantas promessas. What are we doing with it? O que nós estamos fazendo com elas? Are we embracing His promises? Estamos abraçando suas promessas? Because these promises is meant for us. Porque as promessas dele foram dadas a nós. It is given to us. Foram direcionadas a nós. When you take healing, for instance, Por exemplo, a cura divina. in the book of Isaiah 53, verse 3,
No livro de Isaías 53:3, it says, but he was wounded for our transgressions. diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. He was bruised for our iniquities. Ele foi machucado pelas nossas iniquidades. The chastisement of all our peace was upon him. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. And by his stripes, E pelas suas we pisaduras, are already healed. nós já estamos curados. Now listen. Presta atenção. Listen carefully. Com cuidado. By Presta his atenção. stripes, Pelas suas we feridas, are already healed. nós já estamos curados. We are already healed. A Bíblia não diz que nós seremos curados, And mas que já still, when you estamos travel curados. the world, Mas ainda assim, people are still begging God, os crentes ficam implorando a Deus. if it is your will, Deus, se for da tua vontade, if it is your will, please heal me. se for da tua vontade, por favor, cura-me. God says, no, Deus diz não. you don't have to beg me for your healing. Você não precisa implorar-me por tua cura. Everything is done. Tudo já está Everything consumado. is paid for. Tudo já está pago. When my son hung on the cross, Quando o meu filho when foi he pendurado declared na it is cruz, e finished, quando ele declarou it is está done. consumado, It is está yours. feito, you gotta é grab hold of teu. it. Você tem que tomar posse. You gotta take it. Você tem que receber. It's yours. É tua. I always say this, when I go to a car dealer Eu sempre digo assim, quando eu vou para uma concessionária de and I carro buy this beautiful car e eu compro esse lindo carro and I pay cash for it, e eu pago à vista pelo carro, we sign the papers. eu assino um He contrato, give me the keys ele me dá as chaves and I look at him, e the eu olho para o salesman, vendedor e falo, and I say, can I drive it? eu posso dirigi-lo? Is it mine? É meu? He would say, you're crazy. Ele iria You responder, paid você ficou for it. louco? Você pagou It's por ele. yours. Ele é teu. With healing, it's the same. Com a cura é a mesma Jesus says coisa. it's paid for, it's yours. Jesus já está pago. You gotta é teu. run with it. You gotta grab hold of it. Você It's tem que tomar yours. posse, tem que receber, tem que Don't declarar. beg God for your healing. Não implore a Deus pela tua But cura, thank God for your healing. mas agradeça a Deus que você já Thank está God curado. for your healing. Agradeça a Deus, Because it's by His stripes. porque é pelas suas It's through His feridas, finished work. é através da sua obra consumada. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Come on, say thank you, Jesus. Vamos lá, todo mundo diga, obrigado, Jesus. Hey! You see, the heart of the Father Veja que o coração do Pai is made known in 3 John chapter 1 verse 2. está revelado em 3 João, capítulo 1, versículo 2. It says, beloved, João escrevendo diz, amado, I pray that you may prosper eu oro para que você prospere in all things. em todas as In coisas. all things. Em todas In as coisas. all Em things. todas as In coisas. all Em things. todas as In coisas. all things. Em todas as And coisas. be in health, E tenha saúde, just as your soul prospers. assim como a tua alma prospera. That's the heart of the Father. Esse é o coração do Pai. That you may prosper in all things. Que você prospere em todas as coisas. It's yours. É teu. Yeah, but what about it's yours? Ah, e sobre isso, é teu. Yeah, but Abraham, you don't know. It's yours. Mas Abraão, você não sabe o que está acontecendo In comigo. É teu. all things. Em todas as coisas. In all Em things. todas as coisas. You prosper. See, we are Você heirs. prospera. We are heirs of God. Nós somos herdeiros de Deus. We are joint heirs with Christ. Somos co-herdeiros com Cristo. You have to understand Você precisa entender that we are to be blessed. que nós temos que ser abençoados. We are to be blessed. Nós temos que ser abençoados. It is written on your forehead, I am blessed. Está escrito na tua testa, eu sou abençoado. Your first name is O blessed. teu primeiro nome é Your bênção. middle name, your last name is blessed. Teu nome do meio, o teu último nome é Your bênção. nickname is blessed. Até o teu apelido é God says, bênção. I will bless you. Deus disse, eu te abençoarei. I will bless you. Deus disse, eu te abençoarei. Because you are the seed of Abraham. Porque tu és a semente de Abraão. And I promised Abraham E eu prometi para Abraão and his seed that I will bless his seed. que a semente dele eu abençoaria.
Therefore you are blessed. Portanto, você é abençoado. Therefore I am blessed. Portanto, eu sou abençoado. Therefore we are blessed. Portanto, nós somos abençoados. Casa do Pai is blessed. Casa do Pai é abençoada. Hallelujah. Aleluia. See, God thinks transgenerational. Veja que Deus pensa geracionalmente. It never stopped. Nunca para. Abraham, Abraão, Isaac, Isaac, Jacob, Jacó, Judah, Judá, Perez, Pérez, Hezron. Esron. You just can go on and on. E você vai até o But in final, 2025, até 2025. God is still the God of Deus Pastor ainda é o Deus Gilson, do pastor Gilson, Pastor Aline. pastor Aline. You just fill in your name. E você preenche o teu nome. Hey, fill in your name. Preenche o teu nome aí. Oh, my friend, Meu amigo, stand up, please. fica de pé. You know, before I traveled to Brazil, Antes de eu viajar para o Brasil, I thought about you. eu pensei sobre você. And I knew E eu sabia there was a storm. I don't know why. que havia uma tempestade, eu não sei porquê. You've been going through a lot. Você tem passado muitas coisas. And there is a scripture in the book of 1 Samuel E tem um versículo no livro de 1 Samuel concerning David, em relação a Davi, that the people wanted to stone him. que as pessoas queriam apedrejá-lo. And the Bible says E a Bíblia diz that David strengthened himself in the Lord. que Davi fortaleceu-se no Senhor. And in this season and time, Naquela estação, God says, you will strengthen yourself in me. nessa estação, Deus te diz, você se fortalecerá em mim. I see open heavens. I see open heavens all around you. Eu vejo céus abertos, eu vejo céus abertos In the ao teu natural, redor, em in the todos os natural, lados. in the natural, it feels as if you are pulled back. No natural, você sente como que você estivesse sendo puxado para trás. God says, I place you in my bow, E Deus diz, eu te posicionei no meu arco, but I am sharpening the arrow. mas eu estou afiando a flecha. I'm sharpening the arrow Eu estou afiando a flecha with an apostolic word with a prophetic edge. com uma palavra apostólica. And God says, get ready for this fresh mantle will come upon you. E Deus diz, prepare-se para um novo manto que está vindo sobre I don't você. care what people say. Não me importa o que I as don't care pessoas what people digam. think. Eu não me importo o que But as you pessoas have to pensam. understand what I think Mas você tem que entender o que eu penso. and what I have purpose for you. E o que eu tenho de propósito para você. For greater will be the things. Greater, 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 greater will be the things. Porque maior serão as coisas. Maior, maior, maior serão as coisas. What the enemy is meant for bad, O que o inimigo tramou para o mal. God says, I will turn it around for the good. Deus diz, eu vou reverter And you para will o see bem. my blessings. You will see my breakthrough. You will você see verá victory minha bênção, again and meu again rompimento, and again minha and vitória. again. Vez após Know vez that, my após friends. vez. Know that. Saiba disso, meu amigo. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Hey, we are to be blessed. Nós temos que ser abençoados. But not only that, Mas não apenas I isso. pray that you will see that. Eu espero que você veja isso. See, Abraham left an inheritance for his son, Veja que Abraão deixou uma herança para o seu filho. and his son for his son. E o filho dele para o seu filho. We are going to be blessed, but we have to leave an inheritance for our children. Nós seremos abençoados, mas temos que deixar uma herança para os nossos filhos. For our children's children. Para os filhos dos nossos filhos. And not only in the natural, E não apenas no natural, but also spiritual things. mas também coisas We espirituais. are responsible Nós somos to responsáveis teach our little children how to worship God, para ensinar os nossos pequeninos a adorar a Deus. how to read the Bible, Como ler a Bíblia. how to live their life on earth. Como viver a vida de Deus na terra. We must tell them the standard of the kingdom of God. Precisamos dizer para eles posicionarem-se no reino Come de on, Deus. tell your neighbor you are blessed. Vamos lá, diga para o teu vizinho, você é abençoado. Well, now say like you believe it. Agora diga diferente, diga acreditando mesmo. You Olha are nos blessed. olhos dele. Diga, você é abençoado. Hallelujah. Aleluia. I thank God for blessings. Eu agradeço a Deus pelas bênçãos. I thank God for Psalms 23. Eu agradeço a Deus pelo Salmo 23. You know, I always tell my friends,
meus amigos sempre me dizem: do not read that psalm não leia esse salmo. when I'm dead at 100 Eu sempre years. digo para meus amigos: eu não quero que leia esse salmo para mim quando eu estiver morrendo. Why do they use that psalm Por, when people die? por que usa esse salmo nos funerais? He is a shepherd when we are alive. Ele é pastor quando nós estamos vivos. He provides when we are alive. Ele provê quando estamos He vivos. makes a way when we are alive. Ele abre portas quando estamos vivos. Anoint my head with oil, it says. Está escrito no Salmo 23, unge a minha cabeça Every com óleo. morning I'm declaring, anoint my head with oil, God. Todas as manhãs eu digo: Deus, unge a minha I cabeça com need óleo. fresh anointing today. Eu preciso hoje de uma unção nova. I want that fresh anointing today. I want that oil today. Eu quero essa unção nova hoje. Eu quero o óleo hoje. And pour it out in abundance. Derrama com abundância, So my cup runs over. para que o meu cálice My transborde. cup runs over. Meu cálice transborda. Your cup will run over. O teu cálice But you transbordará. have to ask God. Mas você tem que pedir a Deus. The Bible says you do not have because you do not ask. A Bíblia diz: não tendes porque não pedis. Ask, 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 Peça, ask. peça, peça. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Hallelujah. Faith and obedience. Fé e obediência. Faith, not fear, but faith. Fé, não medo, mas fé. One time, Uma vez, the disciples were in the boat with Jesus. os discípulos estavam no barco com Jesus. In the book of Matthew, chapter 8, Lá no livro de Mateus, capítulo 8. verse 26. And then, but Versículo 26. Jesus said to them, Mas Jesus disse para eles: why are you fearful, por que temeis, O ye of little faith? vocês de pouca fé? You have to understand. Você tem que The entender. disciples walked with Os Jesus. discípulos andaram com They Jesus. lived with Jesus. Viveram com Jesus. They heard the words that he declared. Ouviram as palavras que ele declarou. They saw everything. Viram tudo. Still they feared. Ainda assim temeram. O ye of little faith. Ó, vocês de pouca fé. Yesterday I declared, I'm declaring today. Ontem eu declarei, estou declarando hoje. God is releasing an end time faith. Deus está liberando uma fé para o fim dos tempos. It's going to increase. Vai aumentar. Also in this house, Também nesta casa. faith will increase in your life. Fé aumentará na tua vida. You will have so much faith Você terá tanta fé. that you may say to yourself, oh, did I have that faith? Yes. Você terá fé para dizer sim diante dos You desafios. have to understand that faith can be seen. Você tem que entender que a fé pode ser vista. Faith can be seen. Fé pode ser You vista. remember that story Você lembra da história about the man on a stretcher? sobre o homem na esteira, na They could maca? not enter into the house because it was packed. Não conseguiram levá-lo para dentro da casa porque a They casa tried to estava find a way, lotada de gente. but there was no entrance. Procuraram um caminho de baixar o homem. So they took him on the roof Levaram ele para o telhado and they opened the roof e abriram as telhas and they lowered the e stretcher. baixaram a maca And com then o the homem. Bible says, E aí a Bíblia diz: when Jesus, he says, your faith, he saw that faith, e Jesus vendo a because fé dele, it says because of that faith, a Bíblia diz que por causa da fé dele, there is a corporate faith being released in this house. nessa casa está sendo liberada uma fé coletiva. Corporate faith. Uma fé See, coletiva. one will change 1,000. Vai enfrentar 1000. Two will change 10,000. 2 vai Let me derrotar tell you, 10.000. you are going to rise up in faith, E eu estou te dizendo, você se and levantará you will em see fé. the impossible manifest. E você verá o impossível You manifesto. will see the impossible manifest. Você verá o impossível manifesto. God says, get ready. Deus diz, prepare-se. Pastor Gilson and Aline, Pastor Gilson, Pastor Aline. this is that. Isso é aquilo. Listen carefully. This Presta is that. atenção. Isso é aquilo. The season that was prophesied. A estação que foi profetizada. You have entered, you have stepped into that season that was prophesied, that was declared. Vocês entraram nessa extensão, nessa estação que foi profetizada, que foi declarada. And yes,
It was a time of exponential growth. Sim, foi um tempo de crescimento exponencial. A season of extraordinary increase. Uma estação de crescimento extraordinário. There'll be increase Haverá crescimento in every area of this ministry. em cada área desse ministério. God says you have prayed for it. Deus diz, vocês oraram por isso, You have fasted for it. vocês jejuaram por isso, You even have written it down. This I want to see. vocês até escreveram, eu quero que isso aconteça. This I want to accomplish in Christ. E isso é o que eu quero cumprir e realizar em Cristo. There will be an unstoppable river flowing. Vai haver um ritmo imparável de fluir. An unstoppable river of salvation. Um ritmo imparável de salvação. Salvation, salvation, salvation. Salvação, salvação. Many souls will come into the kingdom of Almas God. vão entrar no reino de Deus. But this place Mas este lugar will also be a house também será uma casa where the prodigal sons and daughters will come in. onde os filhos e filhas pródigos vão vir. Those that have left my house. Aqueles que deixaram a minha casa. God says they will find love and acceptance once again in the house. Deus diz, eles vão achar amor e aceitação novamente na casa. And many of them will come running to the house. E eles vão vir correndo à casa. And you will embrace them. You will show them love. E você vai abraçá-los e vai demonstrar amor. The love of the O Father. amor do Pai. See, and that's why God says, I have strategically positioned you here. E Deus diz, eu posicionei estrategicamente você aqui, In this region Nesta and in this região. building. neste prédio. Because in the natural it was impossible. Porque no natural era impossível. It was impossible, but God says, I made it happen. Era impossível, mas Deus diz, And eu you will fiz begin ser to see. possível. E você vai ver. God will begin to show you the blueprint. Deus vai começar a te mostrar o projeto. The blueprint. O projeto. God says, in this season and time, I will release or I will unlock the wisdom E Deus diz, nessa estação, eu vou destravar a sabedoria that is inside of you. God says, I will pour it out and it will come forth. que está dentro de você. Deus diz, ela vai manifestar. God says, new strategies. Deus diz, novas estratégias. New strategies. Novas I estratégias. saw you drawing on a board Eu vi você desenhando num and quadro. you're writing Você estava escrevendo just what God showed you. apenas o que Deus te mostrou. And it will be above and beyond. E vai ser muito além. Just above and beyond what you prayed and asked for. Vai ser além do que você orou e For pediu. this will be the season. This will be the time. Mas essa é a estação, esse é o tempo. Where you will begin to see the supernatural manifest. E você começará a ver o It sobrenatural was manifestar. prophesied. Foi profetizado. And now and then you've seen it. E agora você está vendo. Now and then you've experienced it. Agora e então você está But experimentando. God says this time I will open up the windows. I will open up the floodgates. E Deus diz, dessa vez eu vou abrir as janelas e as comportas. And it'll start to flow. E começará a fluir. I will cause it to take place. Eu farei que aconteça. For such a time as this, I will release divine strategy. Para esse tempo eu liberarei estratégias divinas. I will release it. Eu liberarei. And you will know it. E você saberá Angelic manifestations. as manifestações. And God says governmental doors will open up. E Deus diz, portas no governo se abrirão. And I will place you E eu te colocarei in front of great men. na frente de grandes homens. And you will release the word of the Lord. E você liberará a palavra do Senhor. And it will not only bless their life, E não abençoará apenas as but it will vidas bless deles, this city. mas abençoará essa cidade. Because this city belongs to Jesus. Porque essa cidade pertence a Jesus. And this city, Essa cidade, esta it cidade will be known as a city of praise. será conhecida como uma cidade de louvor. City of praise. Cidade de louvor. City of breakthrough. Cidade de rompimento. City of praise. Cidade de louvor. Hallelujah. And there'll be much, much fruit. E haverá muito fruto. Fruit that will remain. Fruto que permanecerá. Fruit that will remain. Fruto que permanecerá. Fruit that will remain. Fruto que Hallelujah. permanecerá. Lord, we give you thanks. Senhor, te agradecemos.
We give you praise te louvamos and all the honor. e toda a honra. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Many times we declare the greatness of God. Muitas vezes nós declaramos a grandeza de Deus. You do it, I do it. Você faz, eu faço. Especially when we worship Him. Especialmente quando nós o adoramos. Oh, every word it comes, we release, we declare. Toda palavra que nós recebemos, nós declaramos. Lord, you are awesome. Senhor, tu és tremendo. Lord, you are mighty. Senhor, tu és poderoso. Oh, there's no one like you, oh God. Oh, Senhor, não há ninguém como tu. Besides you, there is no other God. Não há outro além de Majesty, ti. wonderful. Majestade, Counselor, mighty maravilhoso. God, everlasting Father. Conselheiro, Everything, Deus we name it, poderoso. we name it, we name Pai it. da eternidade, tudo nós nomeamos. But I'm telling you, Mas eu estou te dizendo, at the end of our vocabulary, quando o nosso vocabulário acaba, we're lost for words. nós acabamos as palavras. Because His greatness goes beyond our Porque a vocabulary. grandeza dele vai além do que podemos declarar. He's much greater. Ele é muito maior. He's much greater, Ele full é of power. muito maior, ele é cheio de poder. And I love the way Isaiah wrote it. E eu amo a maneira que Isaías escreveu, Almost poetically. quase poeticamente. Isaiah 40, verse 12. Isaías 40:12, Just listen. Who has measured the waters in the hollow of His hand. que mediu as águas dos oceanos com a concha da sua mão. Measured heaven with a span. Mediu os céus com a sua medida. And calculated the dust of the earth in a measure. E calculou o pó da terra com a sua medida. Weighed the mountains in scales. Pesou a montanha em suas medidas. And the hills in a balance. E os montes numa balança. Now how awesome is God? Quão tremendo é esse Deus. I love what He said. Eu amo o que That ele He diz. measured heaven with a span. Que ele mede os céus com a sua medida. See, a span is a small unit. Veja que um alqueire é uma pequena A small medida. unit of measurement. Um alqueire é uma pequena medida, unidade de medida. See, roughly the distance between the tip of your thumb Em outras palavras, é a distância entre a ponta do teu dedão and the little finger when it's stretched. e o With the hand dedinho stretched mínimo, out. quando eles estão abertos. So this is how God E é assim que Deus measured heaven. mede os céus. Our God, Nosso Deus. our great God, our awesome God. Quão grande é o nosso Deus. See, this imaginary shows the limitless, Essa imaginação mostra a the limitação, limitless nature of God's greatness, a grandeza ilimitada de Deus. of God's power and understanding. O poder e o entendimento de Deus. We cannot fully comprehend His greatness. Nós não conseguimos compreender plenamente a sua grandeza. Now, this great God Agora, esse grande Deus manifests His promises to us. manifesta as suas promessas a nós. This awesome God. Esse Deus And tremendo. most of the time, E a maioria das He vezes, manifested in times and moments we do not expect. esse poder se manifesta em momentos que nós não esperamos. Because God knows exactly when. Porque Deus sabe exatamente quando. You may be here Talvez você esteja aqui hoje. and you may say to yourself, Lord, I've been asking you when. E talvez você esteja se perguntando, Deus, eu tenho te perguntado, quando? When will my dream manifest? Quando meus sonhos manifestarão? When will my dream come to pass? Quando meus sonhos acontecerão? Because many of you had dreams. Porque muitos aqui têm sonhos. But I'm telling you, it's not the time to give up on your dreams. Mas eu estou te dizendo, não é hora de você desistir dos seus sonhos. Joseph never gave up on his dreams. José nunca desistiu dos seus sonhos. When he was in prison, he never gave up on his dreams. Quando ele foi preso, ele nunca desistiu dos When seus he was sonhos. in the pit, he never gave up on his dreams. Quando ele estava no poço, ele não desistiu dos seus When sonhos. Potiphar's wife attacked him and accused him, Quando a esposa de Potifar o atacou he e never o gave up on acusou, his dreams. ele nunca desistiu dos seus See, sonhos. the key is never to give up on your God-given dreams. A
chave é você nunca desistir dos sonhos que Deus te deu. Never give up. Nunca desista. Because if Joseph had given up, Porque se José tivesse desistido, he would never have reigned in Egypt. ele nunca teria governado o Egito. Your time will come. A tua hora chegará. But do not give up. Mas não desista. Do not give up. Não desista. And whatever God tells you to do, E tudo que Deus te pedir para fazer, do it. faça. That happened at the wedding of Cana. Isso aconteceu no casamento de Caná. The wine was finished. O vinho acabou. And the mother of Jesus came to Jesus. E a mãe de Jesus veio a Jesus. There's no wine, there's no wine. E falou, acabou o vinho, não tem vinho. Jesus said, what does it have to do with me? It's not my time yet. E Jesus respondeu para ela, o que eu tenho contigo ainda não chegou a minha hora. Somehow she had faith and she told the servants, Ela deve ter tido fé, porque ela disse para os servos, whatever he tells you to do it. tudo que ele disser para vocês fazerem, façam. Whatever God tells you to do it. Tudo que Deus pedir para você fazer, Because faça. Jesus said to them, Porque Jesus disse para os servos, fill the water pots with water. enche os potes com água. And they filled them up to the brim. Os servos encheram com água até a tampa. And the miracle manifested. E o milagre manifestou. See, in the natural, it doesn't make sense. Veja que no natural não faz sentido. That's what the prophetic is. Para isso que existe o profético. In the natural, it doesn't make sense. No natural não faz sentido. That's what happened with Noah. Foi o que aconteceu com Noé. In the natural, it did not make sense. No natural não fazia sentido para Noé. See, Noah, he heard from God. Veja que Noé ouviu a Deus. He knew the future. Ele sabia o que era o futuro. Noah prepared his future now. Noé preparou o seu futuro hoje. That's why he built in the now. Por isso que ele construiu no hoje. For what is about to come. Aquilo que iria acontecer. See the end. Veja o fim. I pray that God will touch our eyes. Eu oro para que Deus toque os nossos olhos. And we will see what is nós- ahead of us. E nós vejamos o que está diante de nós. He wants to show us. Porque Ele quer nos mostrar. He wants to release Ele to quer, us. ele quer liberar a nós. But you have to listen. You have to obey. Mas você tem que ouvir. Você tem que obedecer. You got to have faith. Você tem que ter fé. Let me touch quickly. I'm almost done. Deixa eu falar rapidamente uma coisa que eu estou quase acabando. I was talking about obedience all the time. Eu estava falando de obediência o tempo todo. But what about disobedience? Mas e a desobediência? We all know Moses. Todos nós conhecemos Moisés aqui. As the people were complaining, Moisés, o povo estava reclamando. there was pra no ele. water. There's no water. What must we drink? What shall we drink? O povo reclamava, não tem água, o que nós vamos Moses beber? spoke to the Father, to God, E Moisés foi a Deus e falou com Deus. and God said, just strike the rock. E Deus falou para Moisés, fere a rocha. That's what he did. E foi o que Moisés Water fez. came out. E a água saiu da rocha. Second time, Uma segunda vez, he asked God again. ele pediu a Deus People were novamente. complaining again. Deus, o povo está reclamando de novo. And God said, E Deus disse, this time, dessa vez do agora, not strike the rock. não golpeia a rocha. Speak to it. Fala com a rocha. What did Moses do? O que é que Moisés fez? Fala. Respondam. He struck the rock. Moisés golpeou a He rocha. disobeyed God. Ele desobedeceu a Deus. He did not hallow. He didn't glorify God in front of the people. Ele He não disobeyed. santificou a Deus, não glorificou a Deus diante do povo, ele desobedeceu. And what happened? E o que aconteceu? He was not allowed to enter into the promised land. Não lhe foi permitido entrar na terra prometida. Obedience is better than sacrifice, people. Povo, obediência é melhor do que sacrificar. In this season and time, I am asking you, Nessa estação do tempo eu estou te pedindo, have faith and obey every word God is telling you to do. tenha fé e obedeça toda a palavra que Deus te pedir. And you will see your victory. You will see your breakthrough. E você verá a vitória e verá o rompimento. It will knock on your door. It'll knock on your door. Vai bater na tua porta.
But you have to obey. Mas você tem que obedecer. Amen. So this morning, Então essa manhã, I challenge you, eu te desafio. wherever you are here in this place, Onde você estiver aqui dentro nesse what lugar, is your decision? qual é a tua decisão? What are you going to do O que é que você fará when God is going to ask you? quando Deus pedir a você? Will you obey His word? Você obedecerá a sua palavra? You need to obey. Você precisa obedecer. Amen. Come on, let us all stand. Let us Vamos stand. todos ficar de pé. Hallelujah. Thank you, Jesus. Just lift up your hands. Levante as suas mãos aos Aleluia. céus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Just lift it up. Father, I thank you, Pai, eu te agradeço. Lord, for all these beautiful people. Pai, por esse lindo povo. Lord, I thank you, Lord, for their willingness, their commitment. Eu te agradeço, Senhor, pelo compromisso, pela disposição deles. Lord, that obedience will be the order of the day. Que a obediência seja o normal no dia a dia. That obedience and that faith, Lord, will be key in this season and time. Que a obediência e a fé seja a chave Bless nesse this tempo. house. Bless your people. Abençoa essa casa, abençoa In teu Jesus' povo. name. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos adorando ao Senhor enquanto nós vamos finalizar esse culto. E eu já quero chamar os pastores e líderes para virem aqui à frente, por favor. Feche os seus olhos um pouco onde você está. O Abraham disse agora que Deus pediu a Moisés para falar com a rocha. Moisés bateu na rocha. Moisés não pôde herdar a terra prometida por não ter santificado o Senhor diante do povo e ter batido na rocha. Tantas vezes nós somos tentados e levados a oferecer ao Senhor o que Ele não nos pediu. O Senhor tem dado muito essa promessa que o Abraham falou aqui agora para nós como igreja. Que muitos filhos pródigos iam voltar para o Pai nessa casa. Iam encontrar amor. Amor. Mas sabe que eu sinto que tantas vezes existem muitas pessoas que elas sabem que elas não podem se afastar de Deus. Então elas obedecem e falam, eu não vou me afastar de Deus. Mas ao mesmo tempo elas ficam assim, mas eu também não vou dar tudo que Deus quer não. Então, muitas vezes eu vou para o culto, mas eu não vou ser igreja do jeito que tem que ser não. Eu quero te falar, irmão, entrega logo. Não queira oferecer ao Senhor menos do que Ele nos pediu, não. O Senhor nos chamou para ser família. O Senhor nos chamou para ser igreja de verdade. Não é um clube social. Não é uma religião para a gente bater o ponto todo domingo de manhã. O Senhor nos chama para ser família. Hoje eu quero te convidar a abrir o seu coração para Deus. Falar, Deus, eu vou te obedecer. Eu vou te servir de verdade. Vou te servir de todo o coração, Senhor. Senhor, nós queremos dizer que nós estamos aqui para lhe obedecer e lhe servir de todo o coração. Eu oro, Senhor, por essa igreja reunida aqui nessa manhã. E eu quero pedir ao Senhor, para a glória do Teu nome, que cada um aqui ofereça ao Senhor nesse lugar aquilo que o Senhor nos pediu. Senhor, em o nome de Jesus, eu quero quebrar todo o poder de experiências negativas. Eu quero quebrar todo o poder de situações do passado que querem impedir meus irmãos de servir ao Senhor de todo o coração. Eu declaro cada pessoa dentro desse lugar livre para servir ao Senhor de todo o teu coração, para a glória do teu nome, em o nome de Jesus.